hora do Rota da Cidadania, aqui no Melhor da Vida, que vai percorrer um pouquinho da Itália. Olha, vamos para a capital, Roma, com este casal simpático aqui da Andrade Reis, facilitadora global, que eles foram para a Europa com esse objetivo: aperfeiçoar os conhecimentos em cidadania, em vistos, passaportes. E agora eles estiveram, então, em Roma. Vamos ver essa passada pela capital. A nossa Rota da Cidadania começou por Madrid, passamos por Barcelona, cruzamos o mar Mediterrâneo de cruzeiro e agora chegamos aqui em Roma. A viagem agora é como uma viagem no túnel do tempo. A gente não só vai ver história, mas também passar por ela e conhecer um pouquinho de como foi realmente formada a Europa. É impressionante estar aqui dentro do Coliseu e observar cada detalhe, cada ruína, e que ainda está de pé. Tem cerca de 2000 anos. E é mais impressionante ainda imaginar que ele foi construído lá atrás, em cerca de 8 anos. Quando um projeto é bem construído, uma boa técnica e planejamento, ele pode perdurar durante muitos anos. Foi assim com o Coliseu, pode ser assim também com sua cidadania e com seu novo passaporte. Nossa, um local tão antigo, né? Que marca, né? Eu queria que você fizesse até uma associação com aquele filme O Gladiador. A gente se sente praticamente, né, o personagem principal do filme. Alguns locais da Europa, eu lembro que eu me arrepiei, e o Coliseu foi um deles. Você imaginar o palco de diversas batalhas, de diversas histórias, e estar ali, sentir toda aquela energia, é surreal. Surreal. O que você sentiu? Olha, Jana, o Coliseu, ele é impressionante, principalmente quando você olha por fora e você imaginar que durante diversos anos ele ficou encoberto com vegetação e com lama. E você pensar que ele foi redescoberto naquela magnitude é impressionante demais. Olha só, em algumas cidades aqui da Europa, Roma é uma delas, tem fontes públicas de água. Então traga a sua garrafinha e aproveita que a água é potável, super fresquinha. É uma ótima dica para quem vem para cá. Capital como essa, realmente ela merece ser desbravada. Quanto tempo que vocês ficaram? Roma a gente ficou cerca de uma semana. A nossa missão lá foi fazer além do turismo. Então o telespectador ele vai conseguir observar, além de imagens bonitas, as principais atrações, mas também entender de fato o que é a Europa, o que é vivenciar lá, quais são as possibilidades a partir de lá. E a gente percorreu ali o berço, que eu gosto de dizer, da Europa, né? A Roma, o Império Romano, ele trouxe diversos conhecimentos que a gente tem hoje em dia, desde o direito, a base do direito foi construída uma boa parte lá, a história, né? A gente tem diversas passagens por Roma, então entender cada lugar, cada centímetro de Roma, foi entender e aperfeiçoar melhor ainda o nosso trabalho como cidadania. O Vaticano entrou no O Vaticano estava no trajeto, né? É o menor país do mundo. Ele está dentro de Roma, dentro da Itália, mas é um outro país. E ele esteve no trajeto. Bom, mas aí vocês saindo do Coliseu, vocês foram para onde? Olha, a gente percorreu os grandes marcos, né, do Império Romano. E uma coisa muito impressionante é que os romanos eles já tinham esse entendimento de como é importante o entretenimento. Porque o Coliseu ele era para entreter, né, toda a população ali de Roma. E aí depois a gente vê também a importância da religião com a criação do Panteão, que também é até considerado uma obra dos anjos, porque é impressionante demais toda a estrutura.
E aí também a gente percorreu logo depois e passamos na frente da Corte de Cassazione, porque para a cidadania italiana você tá na frente, que é uma espécie de STF lá da Itália, num momento tão importante para a cidadania italiana. Quando eu vi de longe, eu li Corte de Cassazione, eu peguei no braço do Caio, eu falei, a gente precisa passar lá na frente. Estamos na Corte de Cassazione, o topo mais alto da justiça italiana. Porque se no fórum era onde as leis eram criadas, é aqui que elas são discutidas e decididas. Recentemente a gente viu manifestações do executivo restringindo o direito à cidadania italiana. Mas é aqui, na Corte de Cassazione, onde o seu direito ainda é possível. O que mudou, na realidade, para a retirada da cidadania italiana? Olha, Giana, a gente veio ali caminhando por diversas mudanças. A gente teve primeiro a mudança orçamentária, que entrou em vigor, né? Começou a tramitar a mudança orçamentária dia 31 de outubro, nós soubemos que ela iria entrar em vigor, que seria a mudança do valor para você entrar com uma ação judicial na Itália, que antes eram 600 euros por famílias, e aí passou-se a ser 600 euros por pessoa, ou seja, encareceu o processo para poder dificultar o acesso das pessoas à cidadania. E isso não teve mudanças, a Itália continuou recebendo muitos pedidos, e aí logo em seguida a gente teve, né, o decreto Tajani, que a gente chama, que veio por parte do Antonio Tajani, que é o ministro, né, da Itália, fazendo essa mudança com esse decreto, diminuindo a possibilidade de requerer a cidadania. Então, antigamente a gente falava, né, que a cidadania italiana ela era a mais fácil, porque não tinha limite geracional, bastava você aguardar aquele tempo de 10 anos para ser chamado, e independente do seu grau você apresentava as documentações e aí você tinha o seu direito resguardado ali. E aí a gente veio com outra mudança, né, que a gente entrava com ações contra essa fila e também com a lei materna, quando você descendia de uma mulher italiana. E aí o decreto ele inviabilizou tudo isso. Foram anos de história trabalhando dessa forma e o decreto mudou tudo do dia para a noite, literalmente. Quem estava na fila? Quem estava na fila e não tinha uma data, perdeu. Então imagina, você passou 10 anos da sua vida aguardando uma data, você já tinha ali uma fila de espera e você perdeu. É como se você... Ali é o jogo e de repente disseram, o jogo é meu, as regras são minhas. E você perdeu isso. Então é tudo isso que é uma tamanha indignação que toda a população lusitaliana está vivendo. Então por isso que a gente luta, que está acontecendo audiências na Corte de Cassazione de advogados lutando pelo direito dos lusos italianos. Então cada vez mais a gente entende isso e também percebe a importância de você agir agora. Então quanto antes você tem esse direito, você tem que ir atrás, porque o seu direito ele está em perigo e atualmente as únicas formas que existem ou é a via judicial ou é a via administrativa através do consulado, mas você precisa ser filho e neto de italiano que não perdeu a sua nacionalidade, então não pode ser um italiano naturalizado. Então, perfeito. Então, só via judicial está conseguindo, então, justamente por conta desses processos todos que estavam em andamento e aguardando uma decisão, e agora só por via judicial para realmente você requerer a sua cidadania. E esses processos, eles estão sendo concedidos rapidamente ou não? Então, o critério de análise e protocolo desses processos, ele vai de acordo com o território de onde o seu italiano nasceu. Então, por exemplo, a gente tem muitos italianos que vieram para o Brasil da região do Vêneto. Então, se o seu processo ele vai tramitar na região do Vêneto, você já pode aguardar que ele vai ser mais moroso. Se é uma região da Reggio Calabria, é menor. Então, com certeza, o seu processo vai sair em média de 1 ano, 2 anos. Aí, se é numa região de Turim, com certeza, um pouco menos, porque a competência territorial de análise do seu processo é onde o seu italiano nasceu. Então, por isso que a gente tem muitas variações. A gente ouve bastante, né, falando, a cidadania da minha amiga saiu em 3 meses e a minha 3 anos e até agora nada. Aí você tem que perguntar para ela, mas qual foi o tribunal? Né? Então, tudo isso, a gente tem muitas nuances nos processos de cidadania que a gente precisa analisar. E cada processo é único. É muito importante frisar isso. A gente está aqui no Foro Romano, o local
onde acontecia toda a vida pública, discussão, audiências, tudo era resolvido aqui. E aqui também é o local onde a gente entende a formação do direito pelo que ele é, a partir dos ensinamentos romanos. Então, olhar para cá, pisar aqui, é entender o que a gente compreende de direito até hoje. E mais uma coisa, é olhar para o direito e entender que ele é formado ao longo dos anos e não uma coisa pronta. Vocês visitaram outros lugares por lá, além do Coliseu, da Corte de Cassazione? A gente visitou o Vaticano, o Fórum Palatino, era onde que formava a sociedade da época do Império Romano. Ele fica logo ali do lado do Coliseu. Uma dica também para a galera, em que você compra ali a atração do Coliseu e existe quase um combo que você consegue visitar essa cidade antiga, praticamente boa parte em ruínas, mas assim, lindo, maravilhoso de você ver, ainda tem construções, algumas ainda bem preservadas, e ali era onde a sociedade romana, 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, se formou. O direito romano, enfim, entre outras histórias assim muito legais de a gente ver de perto. Gente, a nossa rota continua ainda pela Itália. No próximo programa, vamos para o Vaticano? Vamos dar um pulinho lá, pertinho. Então não saia daí, continue nos acompanhando.